nos conhecemos no trabalho, no Hospital das Clínicas. No primeiro ano, ele deixou meio quietinho essa história da questão de voltar para a Bahia. E no segundo ano, a gente começou a falar mais sobre isso e trabalhamos muito pensamentos, elucubrando mesmo, sobre a possibilidade de morar longe da família. Aí, doutor, vamos tentar novamente. Vamos lá. Ela tá achando, será que pode ser o fato de entrar 3 pessoas? Você acha que pode ser isso? Quando conecta 3, exige um pouco mais da rede. Qualquer coisa, se caso vir cair novamente, que eu acho que não vai, a gente pode ficar junto. A gente está em casa juntos, a gente se reúne. Era mais para ter 3 perfis sinalizando, que eu acho que dá mais chance de pessoas verem que a gente está aqui. Mas tudo bem. Conclusão. E aí eu falo, o primeiro combinado nosso foi, sim, de que viríamos para Salvador. A gente eu julguei que era um investimento pessoal, de coração e de tudo que fazia sentido para mim, mas que a gente não vinha casados. Eu queria morar 1 ano na Bahia para eu poder experimentar essa vivência longe da minha família, porque isso nunca tinha acontecido. E como casamento é algo muito sério, eu acho que é um compromisso muito sério, que eu não gostaria que iniciasse depois que terminasse. Eu falei, 1 ano morando com ele na Bahia, longe da minha família, para mim eu iria me sentir mais segura. E assim a gente fez. A minha empresa, na ocasião, ela me transferiu, eles foram super gentis, eu não tenho o que dizer. Uma empresa muito querida, que me trouxe para cá, vim trabalhando. E em janeiro de 2004, quando foi dezembro de 2004, nós casamos. E casamos em São Paulo, o combinado era esse também. Eu moro na tua terra, mas a gente casa na minha, porque é muita gente para eu dar tchau. A transferência da empresa saiu meio que a toque de caixa. Eu não consegui dar tchau para as pessoas. Eu me mudei para cá sem conseguir me despedir. E o casamento foi meio que a cerimônia de despedida dos amigos, da família, de um modo geral. Então, esse foi o nosso primeiro combinado e que ele aceitou e foi tudo bem. E eu me surpreendi. Doutor estava aceitando qualquer negócio, apaixonadérrimo. Ele estava aceitando qualquer... Então, faço qualquer coisa. Então, Mônica, eu acho que é importante dizer aqui, porque como eu entendo que essa live aqui no seu perfil, que fala sobre relacionamento, nós temos uma responsabilidade de trazer o mundo real, de trazer as dores e as delícias de uma história a 2, que são muitas, né? Então, essa foi a grande verdade do começo. Eu me apaixonei, eu me encantei pela Gabi e ela não. Simples assim. Simples assim. Mas aí eu lancei mão de ferramentas de gentileza, de sedução, né, em todos os sentidos. E eu entendo que eu aceitei muita coisa, porque a Gabi, imagine, ela é durona. Imagine ela ali sentar... Esse sorrisão dela, ó. Pois é. Mas imagine ela sentar apaixonada, como eu estava no começo, né? Então, ela impôs muita coisa. E eu posso dizer para vocês aqui que estão acompanhando e se interessam por aspectos do relacionamento, eu só consegui tudo isso, em parte porque eu estava realmente apaixonado e em parte porque eu estava em um momento da minha vida de muita autoconfiança. Eu deixo claro aqui que o momento profissional que eu vivia é como se, assim, para traduzir, eu estava no auge da minha vida acadêmica. Eu ocupava, na época, simplesmente a chefia dos residentes do hospital, que era o sonho de minha vida trabalhar, que era o HC. Então, eu estava muito completo profissionalmente, e isso me ajudou muito ao jogo de cintura que eu tive que ter para conquistar aí a fera. Nada legal, como autoestima, legal esse, né? Ponto que é muito importante, porque quando é aquela história, né? Não adianta a gente falar assim, não, eu tenho meu lado pessoal, que é uma coisa, meu lado profissional, que é outra coisa. Não, nós somos um, né? E esse exemplo é muito legal. Eu tenho que estar muito bem profissionalmente para que meu relacionamento fique fortalecido. É um conjunto de coisas, né?
Não tem um lado só, não tem uma coisa Se só. você não está bem com você, você não é uma boa companhia para ninguém. Você não é bom para ninguém. Então, bom, tem que agora começar no individual. Vou saber quantos anos eu conheço a Gabi. Depois de quantos anos veio o primeiro filho, Gabi? O nosso primeiro filho, ele veio depois de 3 anos de casado. Tá com quantos anos? Enzão tá fazendo 14 esse ano. Então 14 anos que eu te conheço. 14 anos, é que você me pegou gravidíssima. Você tá, exatamente. Então 14 anos que eu te conheço, olha só que legal. Exato. A gente teve 2 anos em São Paulo, 1 ano aqui antes de casar e depois 2 anos casar. Então 3 anos depois que a gente estava em Salvador, a gente teve Enzão. Que legal. Eu tive Enzo com 30 anos, E o segundo depois de 3 anos. Depois de Não 3 é isso, Dr. anos. Ronald? Isso. 3 Temos anos 2. de namoro, 3 anos de casado sem filho, 3 anos com um filho e depois o segundo filho, 3 anos depois. Olha isso. Tudo 3. Bom, aí tem uma outra virada que eu acho que foi um outro momento aí de decisão de vocês muito importante, que eu fico bem curiosa, que essa parte eu realmente não sei exatamente como que aconteceu. Que sei como aconteceu, mas não sei o desenrolar. Que foi o momento que a Gabi tomou a decisão de deixar a vida dela no mundo corporativo, né? E foi trabalhar com o Dr. Ronald. Eu acho que eu até já acompanhava alguns trabalhos do Dr. Ronald. Naquela época a rede social não era tão forte assim, mas parece que eu conheço ele há tanto tempo que eu acho que eu já acompanhava alguns trabalhos. Mas já posso adiantar que ele se fortaleceu muito depois que Gabi foi trabalhar com ele. Mas queria saber um pouco dessa virada, né? De deixar o mundo corporativo e trabalhar com o marido. Como que é esse negócio, né? Como que dá para administrar vida profissional com vida pessoal, né? Trabalhar com o Dr. Ronald, que eu sempre vejo você falar, quando você está falando com ele, assim, em live, você se refere a ele como Dr. Ronald, que eu sempre fico, assim, prestando bastante atenção nisso, que eu acho muito importante. E que juntos, né? Profissional. Caia, Vai cair. Não caia! Ficou. Ó, a energia também. Ó, a força, agora a força do pensamento. Não cai. Que legal. Pois é, Moniquinha, essa sua pergunta ela é bem interessante, porque foi um momento... E o mais interessante de tudo é que eu não saí do mundo corporativo para trabalhar com o Ronald. Eu lembro disso, real. Cada um sempre teve a sua vida profissional, ele sempre foi médico, eu cuidou da vida dele, e eu sempre trabalhei 15 anos na indústria farmacêutica, né? E você sabe que tomar uma decisão como essa, sair de uma grande empresa que sempre, eu não tenho queixas dela, ela sempre foi maravilhosa, me acolheu, me transferiu, foi sensacional. Mas eu fui para um novo desafio, porque eu acho que a gente tem que ir mudando, porque senão vai ficando muito, muito maçante. Eu tive uma oportunidade, eu abracei essa oportunidade, eu assumi um cargo de gerência e que demandou de mim muitas viagens e que eu achei que eu ia administrar numa boa. Mas eu estava com Ellen, com 2 aninhos de idade. E aí, assim, eu me peguei muitas vezes em viagem, eu viajava às vezes a semana toda. E aí eu me peguei muitas vezes pensando se era isso mesmo que eu queria como uma opção de vida, sabe? Como qualidade para minha vida. Eu sentei com o Ronald, eu falei, meu amor, nem que a gente tenha que dar um passo para trás com relação a despesas, mas eu quero deixar esse trabalho porque ele não está me fazendo bem. Eu acho que não é mais o momento para eu continuar. Sinalizei para a empresa isso, eles foram super queridos, eles entenderam, eles tentaram me colocar em outra posição, eu falei, eu acho que agora é o meu basta. Eles até tentaram argumentar outro cargo, que não tivesse viagens, mas eu falei, não, eu preciso experimentar esse novo que meu coração está pedindo. Meu coração pediu e eu deixei. Para não ficar... óbvio que a gente sai já querendo organizar alguma coisa, porque eu sou muito ativa. Eu tinha uma grande amiga, tenho uma grande amiga, que tinha um salão de beleza grande.
E ela precisava de uma sócia que fizesse essa parte de relacionamento com o cliente, que fosse um pouco mais ativa no salão, que não fizesse só a gestão administrativa, mas que fizesse um corpo a corpo. E eu sempre fui do corpo a corpo, eu sempre fui atendimento, eu sempre fui da comunicação. Eu adoro gente, adoro lidar com gente, tenho uma empatia na minha alma, eu me boto no lugar das pessoas o tempo todo, é meu, não é forçado, é uma natureza que é minha. E aí fui trabalhar com ela, foi muito bacana, muito bacana. Com ela em sociedade, onde tinha um consultório dele já, maravilha. E ele tem 2 funcionárias, uma que fica na recepção, que é a secretária, que cuida do agendamento, e uma pessoa que fica interna com ele, que é uma técnica de enfermagem, que ajuda nos procedimentos, na consulta, tá sempre junto com a paciente, porque você sabe que cuida de mulheres, de pernas. É importante ter alguém junto na hora da anamnese, na hora do exame físico, na hora dos exames, enfim. Conclusão, elas estavam tendo muito problema de relacionamento. Ele fez uma reunião, ele fez 2 reuniões. Eu falei, converse com as meninas. Eu nunca me envolvi, até aí, eu nunca tinha me envolvido no trabalho dele. Eu tinha o meu e ele tinha o dele. E aí ele falou, Gabi, chegou o limite. Eu chego lá, tá todo mundo de cara feia, cara amarrada, elas estão brigando. Outro dia quase se desentenderam na frente do paciente, não ficou elegante. Eu falei, não, então tire. Escolha uma e tire. Tire uma e vamos pensar, vamos contratar. Ele falou, mas o problema é que tirar a minha secretária, ela tem relacionamento, eu vou ter que tirar a interna. Falei, faz o seguinte, tira ela. Os dias que você for atender, você me ensina o que eu tenho que fazer. Eu sou a presença feminina e a parte técnica é técnica. Você me explica o que eu tenho que fazer e eu vou fazer e ajudo até você contratar uma pessoa, eu fico nessa função. Foi assim. Como a gestão do salão eu tinha flexibilidade de horário, eu já tinha dito à minha parceira, falei, olha, os horários que o Ronald atender, eu vou ter que estar no consultório, porque eu preciso dar uma força para ele nesse mês até ele contratar alguém. E assim foi, Moniquinha. Não foi nada assim, vou trabalhar. Não, foi despretensiosamente que a coisa aconteceu. Foi muito interessante. E ali estou eu. Como eu não paro quieta, eu falei, vem cá, enquanto você atende, eu fico na sala anexa, eu já vou agitando, eu já vou pagando as contas. Me dê as contas que eu já vou agilizando, para você não ter que ficar no final do dia ainda pagando, fazendo a parte administrativa. Contar comigo? E aí eu fui vendo que tinha muita coisa deslizada. Tá aí? Voltou. Aí eu tô ouvindo a Gabi. Aí eu fui percebendo, Mo, que tinha muita coisa desorganizada, como 80% dos médicos são desorganizados com a parte de gestão, não tinha planilha de acompanhamento, não tinha nada. Eu falei, olha, eu já vou, inclusive, arrumar isso aqui, que depois você só alimenta. Fiz as planilhas, arrumei tudo, falei, depois você só vai alimentando. As pacientes chegavam, eu dizia bom dia, eu que ia buscar a paciente na recepção e fazia aquele dengo. E na hora de vestir, eu conversava com as pacientes. As pacientes ficavam com o meu WhatsApp, porque aí qualquer coisa que elas tinham, como a gente faz muito tratamento de varizes, às vezes enche um pouquinho, às vezes fica roxinho. Aí eu dizia, olha, vocês têm o meu zap, qualquer dúvida, vocês me mandem o zap, porque Ronald é mais ocupado, mas eu faço essa interface, eu recebo as demandas, passo para ele, respondo às pacientes. Amiga, quando eu fui ver, ele disse assim, eu não tenho condição nenhuma de atender paciente sem você mais. É lógico. Conclusão. Né? Que legal. Eu encerrei a minha parceria com a minha amiga no salão, porque foi uma sociedade que valeu como expertise de gestão, como experiência, mas eu vi que não ia dar longevidade, porque eu estava migrando para umas demandas outras, que era para o nosso negócio, né? E quando eu me vi, a gente estava ali, eu fazendo... Olha o que chegou a fazer. Eu fui fazer o curso técnico de instrumentação cirúrgica para poder acompanhá-los nas cirurgias, ou seja, não ficar só no consultório, eu poder operar com ele, eu poder segurar na mão da paciente na hora da anestesia, elas amam. Gabi, você vai estar lá, não vai? Você vai estar lá comigo, não vai? Tem umas que falam assim, você não pode fazer meu vasinho, não? Eu gosto tanto de você que se o doutor não puder ir, você vai e faz. Eu não posso, eu não sou médica. Mas a empatia, essa coisa... As pacientes adoram, adoram. Nunca vi um trabalho assim, não tem um modelo que eu posso dizer a você, eu conheci algum... E olha que eu visitei, foi médico nessa vida, né? Algum médico que tivesse esse formato, esse modus operandi, talvez por isso que a gente nunca pensou. A gente nunca visualizou isso em alguma outra instituição.
E, Mônica, acredite, agreguei muito valor. Ele reconhece isso, assim, de coração. Eu sei o valor do meu trabalho junto com ele. E aconteceu. E daí, começou a acontecer um monte de outras coisas. Fala, doutor Ronald. Foi uma contratação bem cara, Mônica, mas valeu cada centavo, viu, desse contrato que eu assinei. Eu quero só falar duas coisas, porque Gabi contou bastante coisa aí. Só dois aspectos que eu acho interessante, Mônica, de entendimento desse momento da nossa história. Primeiro, você imagina que o que não faltou foi conselhos de familiares e amigos com a famosa frase: isso não vai dar certo. Não dá certo. Mas assim, olha, nós ouvimos isso com uma insistência quase que incômoda, sabe? De não, cuidado, olhe lá, o casamento o casamento de vocês é tão bom para que seja estragado com um trabalho tão próximo assim. E a gente simplesmente, por confiar no que a gente acreditava, decidimos os dois a não dar atenção a isso aí. E outro aspecto muito curioso, e acho que vale falar aqui rapidinho, quando você fala assim que a Gabi se refere a Dr. Ronald, até aqui, às vezes nas lives e no consultório, a questão, a figura do médico, ele é uma figura especial, não porque o médico é especial, mas porque ele cuida de algo especial, que é a vida. Então, essa reverência, ela tem algum sentido ali no ambiente profissional, porque isso deixa o paciente naturalmente mais confortável. Mais seguro também. Pois é. Aí teve uma paciente bem no comecinho que nós, até hoje, nós não dizemos nós não pronto assim, ó, aqui é minha esposa. A gente recebe o paciente, né? E são muitos pacientes novos a cada semana. E aí a gente não fala. Lá na segunda consulta, em algum momento, quando surge alguma oportunidade, a gente fala, ou o paciente percebe, pergunta. Mas uma das primeiras pacientes, que já era paciente minha há mais de 10 anos, ela, muito falante, muito alegre, quando ela veio a primeira vez que Gabi estava lá, ela entrou e de cara ela estava séria, assim, bem tensa. Eu achei que fosse algo pessoal dela, respeitei aquilo. Aí começamos a fazer o laser, né? E essa paciente calada. Eu perguntava alguma coisa para puxar a conversa, ela respondia lacônica, assim, só sim, não, talvez. E caramba, isso não é ela, né? Assim, ela está sempre falando, tá? Mas achei que era alguma coisa dela. Num certo momento, Gabi se afastou da maca para pegar alguma coisa mais distante, assim. E aí essa paciente, uma senhora de seus 50 e poucos anos, né? Ela me chamou assim, fez assim: doutor, a sua esposa está sabendo dessa sua nova assistente aqui no consultório? Porque, doutor, pelo amor de Deus, isso aqui não vai prestar. Como é que o senhor contrata uma mulher tão bonita assim para lhe ajudar aqui? Isso vai acabar com o seu casamento. Ela foi parceira, viu? E aí eu entendi qual era o motivo da tensão dela, né? Ela estava preocupada com o meu casamento, diante daquela relação profissional que ela achou que não ia acabar dando em alguma coisa. Eu falei: fulana, olha, obrigado pela preocupação, mas a Gabi, é a minha esposa, então pode ficar tranquila. Ai, graças a Deus, eu já estava tão preocupada. Eu já ia falar com a sua secretária para ligar para sua esposa e dizer para tirar essa moça daqui.